A história das pragas do Egito a gente conhece bem, né? Mas por trás de toda aquela fúria divina, na verdade, existe uma estratégia, um plano calculado. Hoje, a gente vai analisar 3 momentos-chave que mostram não só uma escalada de poder, mas um propósito surpreendente por trás da teimosia do faraó. Vamos nessa? Olha só, tudo começa com esta promessa. A chave aqui não é só a punição, essa ideia de uma distinção redentora. Esse é o conceito central. O que está prestes a acontecer no Egito não vai afetar os israelitas, e essa separação vai ser a prova definitiva do poder em ação. Então, a primeira grande demonstração dessa distinção acontece com a praga dos animais selvagens. Imagina só o caos, hordas invadindo o Egito, devastando tudo. Mas, no meio desse pandemônio, a terra dos israelitas intacta. É o primeiro checkmate, e isso força o faraó a sentar para negociar, mesmo que a contragosto. Sentindo a pressão, o faraó parece que vai ceder. Ele diz: ok, vão, ofereçam seus sacrifícios. Só que ele impõe uma condição crucial: nesta terra. Ele não está sendo bonzinho, não, ele está tentando manter o controle. É tipo uma permissão que, na verdade, é uma coleira. A resposta de Moisés é imediata e, sinceramente, genial. Ele expõe a falha na proposta do faraó na hora. Ele não só recusa, como aponta que sacrificar a divindade do Egito seria basicamente um suicídio. Mas o que exatamente era essa divindade? E aqui Rashi, o grande comentarista, nos dá a chave para entender. O termo não se referia a um ídolo ou uma estátua, mas aos próprios animais que os egípcios adoravam. O pedido de Moisés para ir ao deserto era sobre liberdade de culto. Sacrificar os deuses egípcios na frente dele seria uma blasfêmia imperdoável, claro. Moisés então remove a praga, mas, como ia se tornar um padrão bem trágico, o alívio some junto com a promessa do faraó. O coração dele endurece de novo e ele volta atrás. A negociação falhou. Isso significa que uma demonstração de poder ainda mais clara vai ser necessária. A próxima praga, então, eleva o nível da tal distinção. Agora, não se trata mais de poupar uma área, mas de uma epidemia com precisão cirúrgica. A prova agora vai ser tão clara que seria impossível para o faraó ignorar. Ou será que não? O aviso foi super explícito. Uma epidemia muito severa vai atingir todo o gado egípcio que estiver no campo. Mas, de novo, a distinção é o ponto central. O texto faz questão de enfatizar a promessa de que nenhum animal dos filhos de Israel vai morrer. Não tem espaço para dúvida aqui. E o resultado? Exatamente como foi previsto. A execução é perfeita, a divisão é absoluta. De um lado, perda total. Do outro, preservação total. Não dá para chamar isso de coincidência, né? É uma intervenção totalmente deliberada e precisa. E aqui está o ponto crucial. O faraó não é um espectador passivo. Ele manda os próprios homens dele para verificar e confirma o milagre com os próprios olhos. A prova está ali, na frente dele, inegável. A recusa dele agora não vem da dúvida, vem da pura teimosia. A teimosia do faraó diante de evidências tão claras força uma nova escalada. As pragas agora passam do ambiente e dos animais para atacar diretamente o corpo humano. A próxima praga é pessoal, é dolorosa e é humilhante. A instrução para essa praga é até meio bizarra. Punhados de fuligem de uma fornalha, um material super comum. Moisés só precisa jogar para cima, para o céu, bem na frente do faraó. É um gesto simbólico que está prestes a se tornar uma aflição nacional. E isso nos leva a uma pergunta lógica, que o próprio Rashi explora. Como que uma quantidade tão pequena de fuligem, que caberia nas mãos de Moisés e Arão, conseguiria se espalhar e afetar um país inteiro? A resposta revela que, dentro dessa praga, existem outras camadas de milagres. Rashi detalha isso de um jeito incrível. Primeiro, o milagre da capacidade, um único punho de Moisés segurando a fuligem que ele e Arão pegaram. Segundo, o milagre da expansão, essa pequena quantidade de pó se espalha por toda a terra do Egito. E terceiro, o milagre da aflição, a fuligem causa feridas e bolhas até nos lugares que ela nem tocou. É um milagre dentro de outro milagre. O poder dessa praga foi tão avassalador que atingiu a elite espiritual do faraó. Os próprios magos dele, que antes tentaram replicar os milagres, agora estão incapacitados pelas feridas. Eles não conseguiam nem ficar de pé na presença de Moisés. A derrota foi total, pública e dolorosa.
E é exatamente aqui, depois dessa série de pragas cada vez mais intensas, que o propósito final começa a ser revelado. Por que o faraó foi mantido vivo? Porque ele não foi simplesmente destruído na primeira recusa. A resposta redefine a história toda. A mensagem para o faraó é bem direta. A sobrevivência dele não é um sinal de força, mas sim de contenção divina. O poder para aniquilar ele e o Egito inteiro sempre esteve ali. O fato disso não ter acontecido aponta para um propósito muito, mas muito maior. E aqui está a grande revelação. O faraó não era o adversário final. Ele era o palco. A teimosia dele foi usada para uma demonstração de poder que não seria local, mas global. O objetivo não era apenas libertar um povo, mas garantir que essa mensagem ressoasse pelo mundo inteiro. Isso meio que inverte a nossa noção de poder, né? O verdadeiro poder aqui não foi a capacidade de destruir, mas a paciência para usar a resistência do oponente. A teimosia do faraó não foi um obstáculo a ser superado, foi o amplificador que garantiu que a mensagem fosse ouvida para sempre. O que isso nos diz sobre a verdadeira força?